Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos, estamos aqui novamente. E para nos dar aquela força, não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo nos grupos de família. Tamo junto! Bom pessoal, nesse vídeo eu gostaria de refletir um pouco sobre o tema desistência. Desistir é algo real em nossa natureza. Inclusive, muitas pessoas acabam desistindo da própria vida. Se fizermos uma pesquisa, poderíamos diagnosticar que uma grande quantidade de pessoas no meio social já pensou em tirar a própria vida, ou pelo menos teve esse tipo de pensamento em sua cabeça. Depois de um grande estresse, de tentativas e erros contínuos e muitas dúvidas, a pessoa pode até pensar em desistir da própria vida. Inclusive, esses pensamentos já perduraram o meu intelecto. E então, a partir disso, o que nós devemos fazer quando esse tipo de sentimento surge em nós? Será que os fardos que nós carregamos, as máscaras que nós usamos, os personagens que nós interpretamos, muitas vezes não podem ser esses fardos que fazem com que a gente acredite que nós temos a crença de que um determinado modelo de comportamento, um determinado modelo de realização pessoal deve ser realizado em nossa vida, e quando nós não realizamos isso, então nos sentimos derrotados. Mas, pergunto para vocês, pessoal, durante a nossa vida, com o passar do tempo, nós construímos alguma coisa. Cada um de nós tem algo a construir. O Yuri, com 34 anos, é alguma coisa hoje. Esse ser alguma coisa, ele pode ser um pilar ou pode ser um fardo. Depende muito da nossa própria interpretação. Por exemplo, pessoal, eu brinco muito com os meus próprios pensamentos. Então, eu fico prestando atenção nos pensamentos que surgem em minha mente e tento conversar como se meu cérebro mandasse alguma coisa para mim, eu respondo para o meu cérebro. É uma maneira que eu encontrei de conseguir, assim, não me apegar tanto aos anseios que podem levar à minha própria ruína. Então, por exemplo, em um determinado momento me veio um pensamento suicida na cabeça. E aí, olhando para aquele pensamento, eu dizia para mim mesmo: porra, Yuri, você é um fraco, vai dar voz para esse pensamento? No meu caso, como um artista marcial, eu sou um faixa preta. Então a faixa preta, apesar de também ter um peso, ser um fardo, a gente tem uma expectativa muito grande em cima da nossa própria desenvoltura, performance dentro do tatame, por causa da faixa. Então ela é pesada, ela é um fardo, mas ao mesmo tempo, quando uma dificuldade aparece para mim, e eu começo a pensar a desistir, eu penso nesse Yuri, faixa preta, que coordena grupo, que tem que ser a liderança ali, que pessoas estão esperando coisas de mim. Então eu olho para mim mesmo e falo: pô, você não é o guerreiro, faixa preta aí? E claro, nós temos fraquezas, mas isso é o meu próprio suporte. Então o que eu construí até hoje dentro do tatame, o que eu me tornei até hoje, é o meu suporte, não é um fardo. É aí que entra o X da questão. Como nós podemos transformar os fardos que nós carregamos em suporte, em estrutura que nos segura ali? Esse é o grande X da questão. Então, é claro que nós temos uma expectativa muito grande na nossa própria vitória, em qualquer área. Todos nós queremos vencer na vida, não é assim? Então, todos nós temos uma expectativa muito grande em cima das nossas próprias ações. E é essa expectativa muito grande que nós temos que pode fazer com que nós nos cobremos muito, porque se a gente tem uma grande expectativa, a gente vai se cobrar demais. E nesse ato de se cobrar demais, quando as coisas não dão tão certo quanto nós esperávamos que dessem certo, esses sentimentos de desistência podem começar a surgir. Então a gente pode começar a falar para nós mesmos: eu sou uma porcaria, eu sou um merda, não consigo fazer as coisas direito. E se nós ficarmos alimentando esse sentimento, realmente nós vamos nos afundando em tristeza, num estado constante de tristeza
que a medicina na área da mente aí vai chamar de depressão. Inclusive, de todos aqueles que desistiram da própria vida, eles estavam com um quadro de depressão, então eles já tinham um quadro de depressão prévia para poder então depois chegar no ato de consumar a própria existência, esse ato de desistir. E é claro, esse sentimento de desistência, ele existe porque a gente se cobra, demais. Mas ao mesmo tempo que a gente se cobra e que nós olhamos para os nossos erros, para os nossos defeitos, o que a gente tem que fazer? Costumo dizer que não adianta a gente focar no erro, a gente tem que focar no tentar corrigir o erro. Então, se você mantém com persistência, né? Se você mantém a sua persistência e continua buscando corrigir os próprios erros, né? Acertar ali as suas dificuldades, acertar aquelas questões que impedem que você avance, procurar ajuda, você está plantando, você vai colher. Nós colhemos o que nós plantamos. Se eu plantar o ato de me reprimir, de me isolar, o que eu vou colher? Eu vou colher o homem que ficou parado no tempo. Então eu vou colher tristeza, vou colher amargura, porque eu vou estar vendo as outras pessoas crescendo na vida e eu não, porque eu escolhi me reprimir. Beleza? Agora, se mesmo com o sentimento de desistência, eu ao invés de me reprimir, eu falo, não, eu não vou desistir não, eu vou olhar para frente, eu vou procurar ajuda, eu vou pedir ajuda. Pedir ajuda não é um ato covarde. Nós temos que, em alguns momentos, aceitar, falar, cara, eu preciso de ajuda, tenho que pedir ajuda, e pedir ajuda, alguém vai ajudar a gente. Então, se nós plantarmos essa busca, nós vamos colher progresso, e quando esse sentimento de desistência surgir em nossos corações, é importante que a gente olhe para nós mesmos e foque nas nossas potencialidades. Então o Yuri, por exemplo, quando surgem os sentimentos de desistência na mente do Yuri, o Yuri começa a olhar para quem que é o Yuri hoje. Um homem com 34 anos, que tem uma família, eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho uma esposa, então eu tenho uma casa ali que nós temos que trabalhar junto. Eu sou um professor de jiu-jitsu, faixa preta, tenho que coordenar grupo, então eu começo a olhar para todas essas responsabilidades que eu tenho, né, e que pessoas confiam em mim, e se existem pessoas que confiam em mim, porque eu mesmo não vou confiar em mim? O que está faltando que eu preciso despertar essa confiança, para que eu consiga me desprender desse sentimento de desistência? Então eu olho para mim mesmo, né, sendo um faixa preta, e converso comigo mesmo, e digo, você não é guerreiro? Você não é um faixa preta? Tudo que você passou até chegar onde você chegou, continua, essa história é a sua, continue escrevendo a sua história. Esse sentimento de não desistir, ele é algo muito, é o sentimento do guerreiro, né, de você ir até o final da vida, de você suportar a vida, porque a vida vai ser dolorosa, como eu já falei em outros vídeos, a dor é real, isso aqui é a vida, bem-vindo ao jogo real, bem-vindo à vida real. Você vai ter que passar por sofrimento, se quiser crescer vai ter que engolir seco, vai ter pessoa que vai ser arrogante com você, dane-se, continua construindo sua história. Vai ter pessoa que vai desacreditar de você, tudo bem, vão ter pessoas que vão acreditar em você, se apegue nisso, é isso que nós temos que fazer, nos apegar nos próprios sentimentos que nos vão impulsionar para frente, nos apegar nas nossas qualidades boas, nos apegar nos caminhos que nós devemos percorrer para corrigir os nossos próprios erros, porque é importante. Se você está se afundando em amargura e sentimento de desistência, olhe para os seus erros e foque o seu pensamento não no erro, não fica se martirizando, foca o seu pensamento no caminho que você tem que percorrer para corrigir o seu próprio erro, e assim nós vamos crescendo, pessoal. Não tem outra alternativa, tem que suportar a dor, e isso significa ser forte, viver essa vida aqui. Se nós desistimos dessa vida, né, infelizmente, algumas pessoas acabam tirando a própria vida, né, desistem da vida, nós perdemos uma pessoa, isso é muito triste, aquela pessoa foi fraca, ela não conseguiu olhar para os lados e ver que ela poderia ser ajudada por alguém, ela não conseguiu olhar para si mesma e ver o que tinha de qualidade nela que serviria como estrutura. As nossas qualidades são as estruturas que vão nos segurar quando os sentimentos de desistências podem perdurar no nosso intelecto.
Então é importante a gente olhar para si também e pensar nas nossas qualidades, porque elas são as nossas estruturas. Então, repetindo mais uma vez, né, eu olho para mim mesmo e vejo o que eu construí até hoje. Então a minha faixa preta, ela é uma estrutura muito forte para mim, ela é um peso, porque manter ela é uma cobrança pessoal minha própria muito grande, eu me cobro muito, mas ao mesmo tempo ela não deixa eu desistir, porque eu olho para mim e falo, você não é o faixa preta? Você não é um guerreiro? Então eu convido todos vocês que estão vendo esse vídeo hoje a olharem para as qualidades que vocês têm. Eu estou dando o exemplo do que eu construí até hoje, mas cada um de vocês construiu algo. E se vocês estiverem olhando para si e começaram então a perceber que não construíram algo até agora, não tem problema, comece a construir agora. Porque se você não conseguiu construir alguma coisa que realmente tenha significado na sua vida, é porque até hoje você não foi o centro da sua vida. Pode ser que você esteja vivendo pelos outros. Será que não chegou o momento de você se colocar no centro de sua vida? Se você se colocar no centro de sua vida, você não vai desistir, você vai jogar sua vida fora. Vamos construir alguma coisa, vamos deixar um legado. Não significa ser famoso, não é isso, mas construir algo. Pode ser algo muito pequenininho, mas se fizer a diferença para alguém, já tem um significado muito grande. E é isso que importa, pessoal. Não tenham medo de pedir ajuda. Eu mesmo não tenho medo, eu peço ajuda o tempo todo. Eu converso com as pessoas, se eu não estou bem eu falo, vamos conversar, camarada, você vai estar fazendo o que hoje aí? Tem um tempo para tomar um tereré, uma erva mate? Estou precisando conversar um pouco. É assim a vida, cara, nós vivemos em sociedade, pessoal. Nós temos a capacidade de falar, de ouvir, e nós devemos nos ajudar uns aos outros. Quando os nossos amigos não estão conseguindo enxergar as próprias qualidades, então por que a gente não vai lá e mostra essa qualidade? Olha aí, camarada, você tem essa qualidade aqui, você vai jogar tudo fora, olha o que você está construindo. Então vamos estimular o próximo, né? Se você está olhando para alguém que você percebe que essa pessoa não está conseguindo encontrar o caminho, não está conseguindo desenvolver, ao invés de a gente ir lá e ficar só apontando o dedo nos erros e nos defeitos dessa pessoa, por que a gente não tenta ajudar essa pessoa a encontrar o caminho dela? A olhar para as próprias qualidades e tirar o foco dos erros, olhar para as qualidades e usar essas qualidades como estrutura firme ali que nos mantém de pé. É isso, pessoal. Olhar para as nossas próprias qualidades e ajudar os amigos a olhar para as próprias qualidades, buscando erguer o outro e superando esses sentimentos de desistência, né, de desistir da vida, né? Eu mesmo já tive esse sentimento de desistir da vida, isso já perdurou meu intelecto, mas eu conversando comigo mesmo, né, então dizendo, pô Yuri, você não é um faixa preta, você vai deixar esse tipo de pensamento te dominar? Eu acabava até rindo desse pensamento que surgia. Então observar os pensamentos também, perceber um pensamento não significa se apegar a ele. Então se você percebe um pensamento de desistência, não significa que você tem que alimentar ele. Perceba esse sentimento de desistência e analise por que ele está surgindo em você e tente corrigir os erros que vão fazer com que esse sentimento pare de existir, e use suas qualidades como suporte e infraestrutura. É isso aí, pessoal, tamo junto. Essa é a reflexão de hoje, não desistam. Espero que vocês tenham gostado dessas palavras, né, que humildemente eu venho expor aqui. E seguimos um dia após o outro, corrigindo os próprios erros, desviando da desistência, alimentando o sentimento de vitória, sempre em busca da excelência.